Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Petrobras, cara. Infelizmente eu digo, tá? Por que infelizmente? Tudo bem, Petrobras é uma empresa né, de muito interesse no mercado, né? Até hoje. Atualmente ela voltou a ser né, a principal empresa de valor do mercado no Brasil, né? Maior empresa. Na verdade é de longe, né? Ela vale uns 500 bi, Itaú vale 300, de longe a maior empresa do nosso mercado, então claro que ela tem muita relevância e tudo mais, mas o motivo principal que eu tô fazendo o vídeo aqui não é por isso, né, é pela quantidade de interpretações erradas, né, que o pessoal teve com o resultado da Petrobras. O resultado contábil da empresa veio com um prejuízo no trimestre, no ano não, né, no ano ainda teria vindo lucro. Então foi aquele desespero e não sei o quê. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Petrobras com prejuízo. Agora um absurdo total e completo, porque o resultado da Petrobras ele foi um prejuízo claramente por efeitos não recorrentes, com impacto não caixa. É muito parecido com o da Vale, não foi exatamente a questão da Vale, mas muito parecido com o da Vale que a gente fez vídeo recente, a semana passada, né, ou faz 2 semanas, o vídeo da Vale. Ela também veio com um resultado bem fraco aqui no ano e, enfim, no trimestre, acho que em especial, né? Trimestre com prejuízo, né? Porque a gente teve uma movimentação cambial alta e teve que marcar mercado. No caso da Vale era só dívida, né? No caso da Petrobras são os intercompanies lá e tal. Enfim, e o business da Petrobras continua tranquilo, tá? Foi um ano normal, não foi nem excepcionalmente bom, nem ruim, um ano tranquilo. Mas, né, me deixa muito triste o ponto que a gente chegou hoje, né? As pessoas escolhem, né, aquilo que concorda com o que elas já têm pré-fabricado na cabeça, né? Isso é muito triste. Então, para o cara suportar ideologicamente aquilo que ele acredita, ele vai lá e faz um cherry picking e só escolhe aquilo que interessa. Eu não tô nem falando do Zé ali da esquina, não, velho. É cheio de notícia aí. É muito triste ver o ponto que a gente chegou. Né, enfim, a Petrobras teve um resultado normal nesse ano. Nada de mais nem de menos, a gente já vai ver. Foi um pouquinho abaixo em termos ajustados do ano passado. Mas também o Brent estava um pouquinho mais baixo. Teve uma questão lá de preço de derivativos um pouquinho pior também. Mas nada demais. Quando você pega a geração de caixa, que geralmente, quando tem. Você é preguiçoso ao extremo, né? E você quer né, ter uma visão, ver se. Bom, tô no trimestral aqui, né? Se, pô, se esse impacto foi realmente relevante e tal, olha o fluxo de caixa. É a solução perfeita? Não, longe disso, né? Porque tem mais um monte de coisa que impacta lá o fluxo de caixa. Mas se você for no extremo do preguiçoso, você vai lá e vê que o fluxo de caixa da empresa foi exatamente aquilo que eu acabei de escrever, né? Um pouquinho abaixo do ano passado, nada demais. O CAPEX foi um pouco maior, a empresa está acelerando investimentos, a gente vai ver lá na apresentação, mas ainda gerando um fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa livre muito alto, né? De 100 bi de reais, mais de 100 bilhões de reais. Tá distribuindo bastante como provento, porque tá tranquilo, a dívida tá ok. Parece que a dívida deu um salto, bom, aumentou, né? De fato. Mas também é muito impacto cambial e tal, a gente já vai ver também, a dívida em dólares tá de boa também. Na verdade, o que aumentou mais foi arrendamento e essa dívida aqui, tá, pessoal? Dívida líquida, 300 e poucos bi, já tá contando arrendamento mercantil, tá aqui. Inclusive, a gente tira de algumas análises de varejo, né? Porque impacta muito. Aqui nem sei se vale a pena ajustar ou não. Mas, ou seja, tá super tranquilo isso aqui, tá? Então, o arrendamento tá tranquilo, empresa gerando caminhão de caixa livre. Não é só as mil maravilhas, né? A produção da Petrobras também foi um pouco menor esse ano, né? Isso é uma coisa que é ruim pensando naquele. Lembra que eu falei da Vale, que o que a gente faz, na verdade, é uma análise estratégica e não no resultado? Aqui é a mesma coisa. E estrategicamente, né, você vê que a Petrobras está investindo bastante, né, mas a produção não aumenta de nenhum, porque o que ela incrementa com produção nova, principalmente no pré-sal, acaba perdendo nos campos maduros e tal, né? Então, enfim, isso pensando na geração de valor de longo prazo da empresa, não é o ideal. É claro que a Petrobras hoje ela é muito melhor do que no passado, porque o mix de resultado dela que vem do pré-sal é muito maior e o pré-sal é muito mais rentável. Então, a Petrobras, mesmo sem aumentar a produção, hoje é uma empresa melhor do que, né, pega um período aí para trás, sem contar esse período da confusão, né?
Então, a empresa melhorou no longo prazo, gerou valor no longo prazo, tá? Não pelo aumento de produção, sim pelo, né, um mix favorável num ativo que é mais rentável. O ideal seria aumentar a produção. Pro ano que vem a promessa é essa de aumentar a produção. Não foi esse, pessoal, um ano bom, tá? Nada demais, nem de menos. Vai um pouco pior, porque produziu um pouquinho menos, o Brent vai um pouquinho menor, os preços de derivativos, de derivados, né? Não é derivativo, derivado do petróleo menor, mas pouco abaixo do ano passado, em base ajustada. Esse impacto, né, que gerou prejuízo, ele é absolutamente, né, não relevante, assim, né? Tipo, então os não recorrentes que ferra a empresa, né? Que no caso da Petrobras não, depósito intercompany. Então, é de boa. Não dá para dar, já adiantando que é a notinha, né? Não dá para dar uma nota 5 na minha, né, visão, porque você quer que as empresas no longo prazo prosperem, cresçam, multipliquem, igual eu comentei, né. A Petrobras está melhorando, mas como ela é um gigante, ela é paquidérmica, né? Ela melhora meio assim, né? Arrastada. Mas é uma boa empresa, tá? Pô, gerando mais de 100 bi de fluxo de caixa, valendo 500 bi. É um valor bem interessante também. Se a Petrobras valesse 800 bi de reais, seria nenhum absurdo, né? A galera ter noção, né, de onde chega essa dissonância cognitiva, né, entre a realidade. Você vê que nos últimos anos, inclusive, né? O mercado é meio burro, mas também não é tanto, né? O quanto que ela valorizou. Porque, né, os números da Petrobras são bons, né? A narrativa você escolhe a que te interessar, infelizmente. A gente vive num mundo que tá assim, né, hoje em dia. Mas os números, né, no final ali, eles não mentem. Então vamos dar uma olhada aqui, né? A primeira coisa que tem no relatório. Eu já abri aqui, não, eu já rolei para baixo, né? Então, enorme satisfação, excelente. Eu não diria excelente resultado, mas foi um bom resultado, tá? Geração aí. Esse aqui é o relatório em reais, tá? Eles ainda colocam algumas coisas em dólar, mas tudo bem. Dívida de 23 bi, o menor desde 2008. Como eu falei, a dívida tá ok. A gente já vai ver em maiores detalhes lá. Aqui a explicação, o lucro, a questão contábil, não afeta o caixa. É uma variação cambial da Petrobras com as subsidiárias no exterior e tal, né? E teve uma questão tributária lá no meio do ano, acho que a gente já falou, né? No último vídeo e tal. Então, tirando os que eles chamaram exclusivos, então, eufemismo para os não recorrentes, né? Tudo bem? O lucro seria de 103 bilhões de reais, EBITDA 245, 250. Mais ou menos o que a gente tinha falado, né? EBITDA um pouquinho abaixo, né? Com o lucro líquido também um pouco mais abaixo. Nada demais, tá? Considerando as condições do ano, né? Então, metas de produção, mas é aquilo que eu falei, né? O ideal seria que ela tivesse aumentando um pouco mais a produção, mas tudo bem, né? Algumas conquistas. A parte de refinarias, isso aqui eu falei, quando começou essa gestão nova da Petrobras, esse é um ponto que eu preferiria que fosse diferente, né? Que a empresa focasse ali em exploração de produção, que eu acho que é a vocação da empresa, onde estão as maiores margens e tudo mais. Mas, bem ou mal, estão até melhorando o resultado de refinarias, né? Então, ok, eu preferi que fosse diferente. Acho que ainda assim, mas ok. Tá sendo feito ali um bom trabalho também, né? Você não pode querer governar as empresas. Você aceita o que a gestão faz ou não. Tá? Conta aqui uns investimentos em processamento. Então, a projeção para 2025 é aumentar 100 mil barris de petróleo. Eles estão precisando, né, crescer, porque desde que eu comecei a ver Petrobras lá, 2009, 2010, ela produzia esses 2 ponto alguma coisinha, milhões de barris, né, 2,2, uma coisa assim, que eu acho que ela está produzindo hoje. Então, né, pô, seria importante que não só que esse mix maior de produção vindo do pré-sal, ele ajuda muito, né, a empresa, a rentabilidade, aumentar um pouco, né? Então a expectativa nesse ano é começar a crescer. Nossa, começar a crescer. Depois de 15 anos, né, do pré-sal. Mas enfim, beleza. Os 15 anos já passaram, tem que pensar daqui em diante, tá? Então, beleza, ainda vamos comissionar várias unidades grandes, né, de produção de petróleo. Isso é um ano importante. O plano de longo prazo, a gente já falou no vídeo de fatos relevantes da Petrobras. É bem legal, né? Projeta aí investimentos que, por um lado, cabem tranquilo no CAPEX da empresa, né? Que está na faixa aí de 200 bi de reais. Lembrando que isso aqui depende do preço do Brent e tudo mais, mas dá para dizer que essa fase nova da Petrobras está consistentemente gerando mais de 200 bi de reais por ano.
e tem aí, né, um incremento de produção, tem novas margens de exploração lá novas frentes de exploração, margem equatorial, que eles vão resolver lá o BO, né, ambiental e vai sair mais cedo ou mais tarde, então a bacia de Pelotas e tudo mais. Aqui é interessante, pensando aí bem no longo prazo da empresa, né? Que mais? Beleza, premissas, Brent. Eles consideram o valor de Brent de longo prazo de $45, né? É bem conservador. Tudo bem, né? Para garantir rentabilidade do projeto, né? Mas, enfim. Abaixo de 45 é um preço bem baixo. Hoje tá uns 70 por aí. 70 e pouco. Quer dizer, hoje eu nem sei quanto tá. Brent varia tanto. Mas o último valor que a gente tem aqui acho que é uns 70. Blá, blá, dividendo, a empresa tá pagando bastante dividendo. Tá gerando caixa, tá tranquilo, né? Então não é um pagamento extraordinário, assim, fora do normal. Eu lembro que eu comentei esse pagamento aqui, né? Foi muito expressivo da Petrobras, né? Quase 200 bi em dividendo ali. Foi, eu acho que o último ano do governo anterior. Ah, a empresa pode pagar isso aí tranquilamente. Tá? Poderia estar usando isso aí para acelerar investimento e crescer essa produção que eu estou falando? Poderia, né? Mas, enfim, decisões de gestão. Não dá para dizer que é ruim, porque não é que a empresa não tivesse investindo, ela está investindo, né? E a mesma coisa foi para os anos subsequentes, né? Pagando bastante provento, mas tudo dentro das capacidades, não tem nada de errado aqui, né? Então tem uma visão gráfica da questão, né, do prejuízo e tal, né? Aqui eles colocam no acumulado do ano, que ainda teria lucro. É bem fácil de ver, né? Essa variação cambial. Que não é na dívida necessariamente, né? É na dívida entre as companhias, tá? Teve uma questão tributária lá no meio do ano. E um pouquinho pior, é só isso aqui pior. Porque baixou o Brent, tem câmbio, diesel lá, dando diferença de preço e tal. Foi compensada por outras coisas. Então, o resultado que eu falei, não foi espetacular. Igual eles falaram lá em cima, mas não foi ruim. Foi bom. Produtivo, forte geração de caixa, crescimento para o próximo ano. Pro longo prazo continua tranquilo, né? Aliás, continua mais animador o longo prazo da Petrobras, né? Porque tem essas novas entradas em operação, elas são mais, mesmo que elas sejam compensadas, né, pelo declínio nos campos maduros, mas elas são mais rentáveis. O plano estratégico para 2030, 2029, né, é bem interessante. Então você vê, comparando com a Vale, igual eu falei, é até mais interessante o futuro da Petro que da Vale. Tem mais coisa concreta e palpável para crescimento de resultado do que a Vale, né? O Brent é mais louco, né? O petróleo é um pouco mais louco que o minério de ferro. Sei lá, na verdade, né? Os dois são muito doidos, mas enfim. Tirando isso, tá tudo certo. Isso aqui a gente viu tudo já. Natureza contábil, variação, se equilibra economicamente, ou seja, né, nada demais. Houve impacto positivo direto patrimônio. Quem acompanha o canal sabe do que ele tá falando aqui, né? Sabe onde conferir essa informação. Onde você vê qual o demonstrativo financeiro da empresa que você vê esses impactos, né? Que impacta o patrimônio, mas não a DRE. Passa, né? Tipo, passa pela DRE, mas não tem impacto patrimonial, no caso, né? O prejuízo. Né? Quem já acompanha aqui, já tá no nível melhor de análise, já sabe o que ele tá falando. É só abrir lá e dar uma olhada e tem lá no lançamento. Não vou. Vamos ver aqui, então. E a gente faz ao vivo. Não estava no script. Então vamos conferir. Se você quer conferir ainda se isso é verdade e tal, a gente confere. Desempenho, resultados. Petrobras tem um RI diferentão, né? Demonstração financeira em reais. Duro, o resultado abrangente da Petrobras deve ter um monte de coisa, né? Demonstração de resultados abrangentes, lucro líquido, né? 30 bilhões, 37 bilhões. Aí o resultado abrangente, 88 bilhões de reais, né? A diferença. Que é mais ou menos aquilo que eles falaram, cento e pouco, aqui ainda entra o outro não recorrente lá da transação tributária lá, né? Fiscal. Então, eu falei, o resultado abrangente da Petro é muito louco, né? Vai ter um monte de coisa aqui, blá blá, plano de benefício e tal.
Mas tem aí um valor sólido, outros resultados abrangentes, ajuste de conversão em empresas investidas e tal. Então dá essa diferença aí, né, de 50 bi do lucro contábil para o lucro que seria, né, o normal, e isso vai se reconciliar, tá? É só, né, passar lá os trâmites. E o que falta desses 88 para aqueles 103 que eles deram lá deve ser a parte tributária, né? É quanto? 2,7, mas está em dólares, vezes 5, é mais ou menos isso, né? 5 e pouco. Uns 15 bi, que é o que tá faltando aqui, de 88 para 103, né? Aí, né? Tranquilo, não confie em nada, verifique. A gente verificou, é isso aí mesmo. Né? O que tem de bom? Capex foi um pouco mais alto do que nos últimos anos, mas super tranquilo também. Eles estão comentando que estão acelerando alguns investimentos, antecipando um pouco de Capex, beleza. Investindo aí na parte de refino, que deu uma melhorada boa, é verdade. Aí tem a DRE, né, com ajuste, sem ajuste, aí dá para ver, por exemplo, né, o Brent esse trimestre foi bem mais baixo, né, então dá uma piorada no resultado, não tem jeito. O que mais que tem para falar aqui? Tá tudo meio contaminado, né, por esses grandes não recorrentes. Aí você vê, por exemplo, o lucro bruto, né, um pouquinho abaixo do ano passado, mais ou menos o que a gente comentou, né. O lucro ajustado seria esse aqui, fluxo de caixa a gente já viu, fluxo de caixa livre também. No EBITDA, né, entra bem menos impactos, né, porque esses impactos são depois do EBITDA, então mesmo o EBITDA, sem os eventos exclusivos, né, também ainda teria sido bom, até um pouco mais forte. Aqui a gente já viu, já falou tudo, câmbio, blá blá blá, os não recorrentes. Aí aqui eles listam todos os eventos, é muita coisa pra caramba, né, mas é claro, aí você vê os impactos maiores, né. Então, aquela transação lá tributária, mais a cambial. Aí aqui tem que descontar o imposto, né? Que dá de diferença. Teve uns outros impairments também, umas outras coisas ali. Que passou meio junto, né? Passou junto com a boiada ali, uns impairments, as revisões de benefício, né? De boa. Pra dar esse EBITDA ajustado, né? Que mais? Investimentos, a gente falou de uma maneira geral, eles estão investindo bastante em novas unidades de produção, acelerando isso aí. Então, CapEx foi um pouco não, né? Tá em dólar, outra coisa que eles colocam em dólar, né? Mas, ok, né? Um CapEx bem alinhado com a empresa gera. E aquilo que eu falei, né? Se você pensar no longo prazo, talvez você queira que a empresa tivesse acelerado mais os investimentos e não distribuído tanto, né? Exatamente o que ela nesse ano fez um pouco mais. A previsão de CapEx para o ano que vem é maior, né? 18,5 bi. Eu acho interessante, pensando no longo prazo da empresa, com certeza é interessante. E vamos ver se cresce finalmente, né, a produção. Aqui as unidades que estão entrando em operação, só que a capacidade máxima, né, elas não começam produzindo tudo isso, mas vão chegando numa maturidade, porque senão daria uns 500 mil barris a mais de produção, né? Mas a expectativa é de 100. Primeiro porque o ramp-up vai aos poucos, segundo, ó, tá quase pronto, né? Você vai entrar em operação já já. Essa aqui tá menos pronta, mas tá prometido para 2025. O primeiro tem um ramp-up e segundo porque tem o declínio dos outros campos maduros, né? Liquidez, recursos de capital. Bom, na verdade, isso aqui é o fluxo de caixa, né? Não é endividamento. A gente já falou, né? Basicamente, do parte do fluxo de caixa. Resuminho. De caixa livre. Atenção, né? Porque a amortização de arrendamento fica meio por fora dessa análise simples aqui. Não que vai fazer muita diferença, né? Mas ela fica fora aqui do CAPEX, né? E do FCO, então tem que contar com isso aqui também. É aquela história do FRS 16, né? Para uma Petrobras da vida faz diferença, porque muitas dessas plataformas são arrendadas. O endividamento, aquilo que eu falei que eu ia explicar aqui, né? Parece que aumentou o endividamento, preocupante. Nem tanto, tá? A dívida financeira, na verdade, ela reduziu. Então, primeiro que isso aqui está em dólar, né? E aí tem que fazer a conversão, o câmbio está mais alto. Mas uma coisa que aumentou também foram os arrendamentos. Então, quando você. Por que a dívida aumentou, igual a gente viu ali, né? A gente viu ali, não, a gente viu no fundamental. Né? Vamos valorizar aqui. Pô, a dívida aumentou. O EBITDA cai um pouquinho, por isso que o dívida líquida EBITDA, né? Dá um salto também.
Em parte porque a dívida em reais talvez tenha sido maior, né, não tem fácil aqui de ver, mas o câmbio, que a dívida em dólares financeira reduziu, e o rendimento aumentou. E o arrendamento é o aluguel, né, dessas aluguel, né, arrendamento dessas unidades de produção, que ela está investindo para crescer, então não é uma coisa ruim, né. Então o endividamento da Petrobras está super tranquilo, né, você vê aqui dívida líquida aumenta, né, mesmo em dólares. Então tem um impacto câmbio aí, mas não é só ele. Só que é mais a questão do arrendamento e tal, né? As disponibilidades diminuíram também, que ajuda a comparar. A dívida tá normal, tá? Nada de mais nem de menos também. O que mais? Aqui tem outra informação importante pra gente ver, né? No contexto do que eu comentei lá no começo do vídeo, tá? Resultado de exploração é o principal da empresa, né? Onde ela ganha bastante dinheiro. É legal de ver o listing cost. Aqui a galera compreende mal, né? Quando ela divulga que lifting cost de pré-sal é 4, nossa, é muito baixo. Tá, mas aqui é 4 tirando tudo, tirando afretamento, tirando o royalty, só do pré-sal, né? Aí fica fácil. Se eu tirar todos os meus defeitos, eu sou uma pessoa espetacular, né? O lifting cost real da Petrobras é isso aqui, tá? 20, mais ou menos 20. Uma empresa imensa igual a Petrobras e tal, é ok. Mas aí a gente vê o quão enxuta é uma empresa tipo a Prio, né? Prio é abaixo de 10. Então é uma empresa muito eficiente, muito enxutinha. Óbvio que a Petrobras não vai ter o mesmo nível de eficiência, né? Mesmo com um ativo fantástico que é o pré-sal, que dá esse lifting cost bruto ali, né? Bem baixo, mas mesmo assim, né? O lifting cost geral da Petrobras é mais alto. Por isso que eu falei, aqui dá para entender, né? Porque que, mesmo sem crescer a produção nos últimos 15 anos, hoje a Petrobras é uma empresa muito melhor. O pré-sal é muito mais rentável que os outros ativos, né? Então, mesmo tendo a mesma produção, a empresa, né, consegue ter um resultado melhor. Beleza, mas na verdade o que eu queria falar era aqui, né? Então, também tem a narrativa que esse governo, né, segura os preços do combustível. O pessoal reclama que o combustível tá caro, mas reclama que o governo segura o preço do combustível, né? Enfim, a hipocrisia. Mas existe essa narrativa porque ela aconteceu no passado, isso é verdade. Tá? No passado, sim, eu mostrei aqui em vídeo e tal, lá em 2000, sei lá, 14, 15, 16, e Petrobras queimava uns 20 bi de reais todo trimestre, porque estava segurando preço de combustível, tinha descasamento, preço internacional e tal. E hoje você vê ainda rolando notícia por aí que isso estaria acontecendo. Então, quando trocou o governo, eu falei: bom, você está em medo disso acontecer? É só acompanhar aqui para ver se entra com prejuízo, esse tipo de coisa. E o resultado com o refino, olha só, né? Dá lucro, que coisa, quem poderia imaginar? Tudo bem, foi um lucro menor que 2023, mas aí, claro, né? Tem as outras questões de mercado, Brent menor, preço dos derivativos, né? Crack do diesel lá, deu um BO, vendeu um volume menor, então caiu, normal que teria que cair, mas ainda dá 16 bilhões de reais de lucro, tá? Essa atividade de refino, comercialização, que é onde dava 20 bi de prejuízo no passado. Então, diferença totalmente, né, situação totalmente oposta. E é isso, você tem dúvida, você desconfia dessa gestão, ok, é justo. É só vir aqui e conferir. Você vê que não está acontecendo nada, né? Mas não é assim que funciona a cabeça da galera. Na cabeça da galera, dane-se. Dane-se os fatos. Eu quero a história que me favorece, né? Acho que a gente viu tudo que tinha para ser visto aqui, EBITDA ajustado, a gente meio que já viu aqui, onde estava a diferença, e começam os anexos, né? Então, Petrobras, pessoal, anda tranquilo, nada demais, assim. Vem um pouquinho abaixo, umas condições de mercado um pouquinho piores, nada demais. Seria legal se tivesse crescendo a produção e tal, elas estão prometendo para o ano seguinte. Mas para o futuro, eu acho até mais interessante que a Vale, né? Você tem muita coisa concreta ali para aumentar a produção, para aumentar a produção do pré-sal, onde ela ganha mais dinheiro. A parte do refino, que ela sempre foi meio, mais ou menos, tá ganhando, tá dando dinheiro agora, o pessoal conseguiu, né, gerir ali mesmo bem. Tem ativos potenciais aí bem pro futuro, tipo margem equatorial, né, na manga, o futuro da Petro. Tá num valor legal, ele é bem interessante, né? Então vamos ver aqui o ano de 2023, um pouquinho abaixo, esse ano foi a mesma coisa. O resultado ainda é muito lucrativo, mesma coisa. Investimentos suportados pela geração de caixa, endividamento controlado. É igual ao ano passado, né?
Mais um ano muito bom, um pouco ofuscado. Esse eu vou dizer que é bom só, né? Muito bom. Um pouco exagerado. É uma boa opção de investimento. Falei isso no ano passado. Olha só o que aconteceu com quem olha os números, né, e não compra as narrativas. É um bom resultado, considerando que o mercado ele tá. Óbvio, né? Não é um ano de resultado que vai balizar, né, nossas decisões, mas enfim, né? Ciclando para baixo, depois da festa pós-pandemia, não necessariamente pós-pandemia, né? Um preço de petróleo muito alto. Chegou ali acima de $100 por barril, é muito alto. Por isso que vem muito, muito dinheiro para a Petrobras, para todas as empresas de petróleo. Né? Prejuízo contábil, sem efeito caixa, é isso. Né? Vamos ver. A Petrobras apresentou forte geração de caixa, manteve elevados pagamentos de dividendos. Né? Mas foi impactado por eventos contábeis. Beleza. A queda do Brent e margem refino pressionaram o EBIT, é verdade, mas né, bem menos. Quanto a alavancagem aumentou, a gente viu ali, né? Aumentou de fato, mas fazendo uma análise ali, né? Decompondo, nada demais, apesar do desempenho sólido, deterioração dos efeitos contábeis, pesar no resultado, foi regular. Cara, a primeira avaliação da IA que eu discordo no período, né? Não foi regular, foi bom. Né? É aquilo que a gente falou, tudo que tá aqui tá correto, né? Mas essa dificuldade de pesar, né? Esses impactos contábeis e tal, né? Tem um peso quase que nenhum, né? Então, enfim, não consegue pesar um pouco, né? Produção, aquilo que eu falei, 2.2. Isso aqui, ó, é desde 2008, 2009 e tal. Eu já mostrei um gráfico desses já aqui uma vez. Então, isso aqui seria bem legal se a empresa de fato crescesse para aqueles 2,5 que seja, né? Esse fator de utilização de refina aqui é bem legal também estarem recuperando e tudo mais. Ó, 70% do óleo pré-sal. E esse lifting cost que eu falei, cuidado com ele, né? Que ele é tirando todos os defeitos. A vontade de copiar e colar, né? Pra ter menos trabalho aqui. Tudo bem, a gente não é preguiçoso. Resultado do ano de 2024. Ano bom em geral. Com resultado um pouco abaixo devido a. Sim, o petróleo não caiu tanto, né? Condições econômicas em geral. E produção um pouco menor. Esse aqui é bom colocar, mesmo que tenha sido muito pouquinho abaixo. Mas é importante colocar, né? Pô, é um marco você crescer a produção, né? Vamos ver se esse ano a empresa entrega. Né? A empresa continua com resultados muito rentáveis nessa faixa de Brent. O que mais, né? Endividamento controlado. A gente viu o porquê, né? Expliquei mesmo que parece que aumentou ali a alavancagem à primeira vista, mas decompondo um pouco mais, né? Aparece lá, né? Sem grande problema, né? Geração de caixa continua muito forte, suportando pagamentos generosos de dividendos e expectativa de. Vou ter que botar não recorrente, né? Aqui, né? É, não recorrentes cambiais e tributários impactaram o resultado contábil da empresa, né? Tem que deixar marcado. Aí o resto eu coloco aqui embaixo. Petrobras teve um ano um pouco abaixo do anterior, mas ainda muito positivo. Mantendo a rentabilidade e uma forte geração de caixa. A promessa é de mais
investimentos para 2025 que vão proporcionar que vão, não sei, né, que podem proporcionar o tão aguardado aumento no volume de petróleo produzido, o que tem tudo para impulsionar os resultados da empresa, desde que o Brent, câmbio e afins colaborem, né. Tipo, eu tô falando, né, tudo isso aqui, se mudar o preço do petróleo pode voar, pode piorar muito, o câmbio também impacta, né, acaba exportando ali e tal, bastante. Então, né, isso a gente não tem como saber, né. Opa, esse é 2023, deixa eu tirar. 2024 a gente fixa aqui. Essa parte aqui, não sei, mas essa parte, né, voltar a crescer a produção, e aí o mix de pré-sal com certeza vai ser bem maior e tudo mais. 2025 tende a ser um ano um pouco melhor aí para a Petrobras, que tá muito bom, né, o que a gente quer é que ela vá crescendo no longo prazo, que parece que agora tá numa trajetória favorável e tal, com, né, o pré-sal atingindo ali a maturidade como ativo de produção, com novas fronteiras aparecendo no horizonte, né. Enquanto isso, é seguir evoluindo como ela está fazendo, né. E os ruídos continuam, né. No governo anterior era ruído de presidente da Petrobras que ameaçava cair todo mês, agora as narrativas, né, deixa muito triste mesmo ver o tanto de notícia que apareceu do prejuízo da Petrobras, né. Claramente o pessoal não fazendo a menor ideia do que fazia, né. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo da Petrobras, é importante ter feito, né. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!